Olá, tudo bom? Glória a Deus. Mais uma vez, Deus permite que a gente esteja aqui, compartilhando a palavra, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Estamos aqui como mensageiro da palavra de Deus. Estamos aqui como aquele que traz a palavra de Deus pura, simples, o Evangelho do Senhor, a Bíblia pura, para o seu coração, para a nossa meditação, para que a gente venha a pensar naquilo que Deus tem falado conosco, naquilo que Deus tem mostrado para nós nesses dias. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre santidade. O que será que a gente entende como santidade? Para muita gente, quando a gente fala em ser santo, algumas pessoas pensam naqueles anjos com uma auréolazinha em cima da cabeça, uma harpinha nas mãos, sentados nas nuvens. Mas não é isso que significa a palavra santidade, a palavra santo. Santo na Bíblia quer dizer ser separado. Separado para alguma coisa relativa a Deus. Separado para cumprir um propósito divino, um propósito sagrado, um propósito de Deus. Todos nós que somos chamados para fazer alguma obra de Deus, nós somos santos. Nós somos separados. Jesus, ele é santo. Ele é fonte de toda a santidade. Jesus foi separado para um propósito. O propósito de Jesus, quando ele veio à terra, era morrer, derramar o seu sangue e ser o sacrifício perfeito para pagar o preço dos nossos pecados. E Deus, ele nos chama à santidade. Deus, ele nos chama a nos tornar separados, a nos separar do nosso orgulho, da nossa arrogância, separar do nosso egoísmo, da nossa ganância, separar do nosso desejo por poder, por fama. Nós somos chamados para nos separar das coisas desse mundo, dos prazeres, das orgias, da promiscuidade. Nós somos chamados a nos separar da corrupção, da mentira, dos pecados. Nós somos chamados a nos separar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, ela fala o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. Da mesma forma como Jesus é santo, porque foi ele que nos chamou, da mesma forma que Deus é santo, porque ele mandou o seu Filho à terra para morrer por nós, cobrir os nossos pecados, pagar o preço que o estava cobrando pelas nossas vidas. Esse trecho da palavra de Deus, ele diz que nós devemos ser santos também, em tudo que a gente fizer. Nós temos que colocar tudo aquilo que nós vamos fazer na perspectiva de que nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos fazendo no intuito de demonstrar Deus, de honrar Deus, de mostrar para as pessoas que nos cercam as virtudes, as características, a santidade e o trabalho de Deus em nossa vida. E aqui ele fala: sejam santos em tudo o que vocês fizerem.
Sabe, muitas vezes nós não nos santificamos. Muitas vezes nós nos prostituímos. Nós permitimos que os desejos da nossa carne, os desejos da nossa vontade, os desejos da nossa alma interfiram naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Nós até obedecemos a Deus, fazemos aquilo que Ele quer, mas fazemos do nosso jeito, do jeito que nós achamos correto, do jeito que nós achamos que deve ser feito. E não é assim que Deus deseja que nós sejamos. Deus, ele deseja que a gente se santifique a ponto de fazer tudo como Ele quer, como Ele determinou para nós. No livro de João, no capítulo 17, no versículo 17, nós lemos assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus estava orando pelos discípulos. Jesus estava orando por nós. Sim, lá no Novo Testamento, lá aonde Jesus estava, há 2000 anos atrás, Jesus estava orando por nós. E ele estava dizendo: Pai, meu Deus, santifica essas pessoas na verdade. A tua palavra é a verdade. E quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. A Bíblia nos diz que no início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E mais tarde a palavra nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra é Jesus. Então, sempre que nós estamos em Jesus, sempre que nós nos separamos para seguir a Jesus, sempre que nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos nos santificando. Nós estamos nos santificando na verdade. A palavra de Deus, ela nos diz que se nós conhecermos a verdade, essa verdade vai nos libertar. Se nós conhecermos a Jesus, Jesus nos liberta. Nos liberta do quê? Nos liberta de todo pecado. Nos liberta de nós mesmos. Nos liberta da nossa própria vontade, para que a gente venha fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sabe, nós estamos passando por um tempo em que as pessoas estão se esquecendo da necessidade de se santificar. Da necessidade de ser santo, como Jesus é santo, como Deus é santo. Da necessidade de ser santo para poder ver a Deus, para poder se achegar perto de Deus. É necessário que a gente seja santo, separado, para poder nos achegarmos perto de Deus. Para podermos entrar na presença de Deus, nós temos que estar santificados, separados. Santificados na palavra, na verdade, nós temos que estar em Jesus. A palavra de Deus, ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se achega ao Pai se não for por Ele. Quando nós estamos nos santificando, nós estamos trilhando o caminho que é Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, nós lemos assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos esforçar para nos manter separados. Separados para os propósitos de Deus. Separados para fazermos as coisas santas, para andarmos em santidade. Sabe, muitos líderes hoje em dia, no nosso tempo, muitos líderes de igreja estão se esquecendo
que eles precisam se santificar, que eles precisam se tornar santos. Principalmente porque são eles que ensinam as suas ovelhas, os novos convertidos, eles ensinam essas pessoas a serem santas também. A necessidade de estarem santas, santificadas. E esses líderes estão promovendo escândalos no meio da igreja. Eles estão promovendo coisas que não condizem com a santidade de Deus. Não condizem com os propósitos e a vontade de Deus para a sua igreja. Nós estamos passando tempos em que nós precisamos cada vez mais conhecer a verdade. Nós precisamos cada vez mais estarmos envolvidos com a palavra de Deus. Cada vez mais nós precisamos estar envolvidos com a Bíblia. Nós precisamos andar cada vez mais na verdade, conhecendo a verdade, lendo a palavra de Deus, aprendendo cada vez mais de Jesus. Nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos cada vez mais nos santificar, nos separar, sair do mundo. Não aceitar as coisas que vêm desse mundo. Porque até os próprios líderes das igrejas estão sendo usados para desviar as pessoas do caminho de Deus. E se nós não conhecemos a verdade, fica muito fácil de sermos enganados, de cairmos no engano. Fica muito fácil de nós aceitarmos a doutrina que diz que nós não precisamos mais ser tão radicais na nossa santificação, que nós não precisamos mais ser tão radicais com a Bíblia, que a Bíblia precisa ser mudada. Não é isso que alguns líderes estão dizendo? Que a Bíblia precisa ser atualizada? Esse é o engano que tem sido colocado para nós. Esse é o engano que tem sido colocado cada vez mais para nós que somos igreja, que somos corpo, que somos membros do corpo de Cristo. E isso faz com que a gente se afaste da santidade. Isso faz com que a gente se afaste de Jesus. Isso faz com que a gente se afaste da vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos estar separados daquilo que não condiz com Deus, daquilo que não se chama de Deus. A palavra de Deus é bem clara. Nós não podemos aceitar aquilo que não é divino, aquilo que não vem de Deus, as coisas que não são de Deus. Nós não podemos aceitar. Porque nenhuma comunhão há entre o certo e o errado. Nenhuma comunhão há entre a luz e as trevas. Sabe, muitas pessoas estão sendo arrastadas para viver uma vida cristã mentirosa, falsa. Para viver uma vida cristã de conveniência, que só satisfaz o seu próprio ego, as suas próprias vontades. Nós estamos vivendo num tempo onde você vai às igrejas e pouco da palavra é pregado. Nós temos muito entretenimento, nós temos muita coisa que chama atenção e que nos distrai, como se nós estivéssemos numa sessão de cinema. Mas nós temos muito pouco da palavra de Deus. Nós temos muito pouco da verdade sendo pregada. Nós temos muito pouco da santidade sendo pregado àqueles que estão chegando nas igrejas.
Hoje em dia não se fala mais sobre pecado. Hoje em dia não se fala mais sobre arrependimento. Hoje em dia não se fala mais sobre o que é certo e o que é errado. Hoje em dia não se fala mais sobre os princípios da palavra de Deus. Porque isso não é correto, isso não chama atenção, isso não atrai o público. Mas Deus nos chama para ser santos. A palavra de Deus é clara: sede santos, porque eu sou santo. Sede separado, porque eu fui separado. Separado para os propósitos de Deus, separado para as coisas sagradas, separados para aquilo que vem de Deus. Quando nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam conscientemente, de livre e espontânea vontade, você vai se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional. Por que racional? Porque você está em plena... você está em pleno funcionamento das suas faculdades mentais. Você escolhe ser um sacrifício a Deus. Você escolhe permitir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Você escolhe se colocar como sacrifício vivo, falar: Senhor, eis-me aqui, faça em mim aquilo que o Senhor desejar, assim como Jesus fez lá no Getsêmani. Quando ele fala assim: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele está dizendo o seguinte: Pai, eu sou um sacrifício vivo. Eu decido, a partir de agora, me entregar como sacrifício a Ti, para cumprir os seus propósitos. É isso que essa palavra está dizendo, que a gente tem que se manter santo, separado, para fazer a vontade de Deus. Nós devemos nos entregar como sacrifício vivo, de livre e espontânea vontade. Olha, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim, faça em mim a sua vontade. E no versículo 2 ele fala: não se amolde ao padrão desse mundo, não aceite o padrão desse mundo, não aceite o não tem nada a ver. Sabe essa palavra, não tem nada a ver? Olha, meu irmão, não faça isso. Ah, isso não tem nada a ver. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, através da palavra de Deus, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifício vivo. Sabe, João Batista, ele dizia: importa que eu diminua e que Jesus cresça. Importa que eu me sacrifique, importa que eu sacrifique a minha carne, a minha vontade, o meu egocentrismo, o meu desejo por fama, a minha vaidade, que eu sacrifique tudo isso para que Jesus cresça,
Que eu diminua e Jesus cresça. Que as palavras que saem da minha boca não seja do meu entendimento, mas venha do Espírito Santo. Venha de Jesus, encha a minha boca e toque aqueles que estão ouvindo. Que eu seja um mero mensageiro. Que eu seja um mero mensageiro. Que eu me anule para que Cristo apareça. Isso é ser santo, como ele é santo. Jesus se anulou totalmente. Jesus, como Deus, ele se esvaziou, se anulou como Deus, se anulou como homem, se anulou totalmente e morreu para cumprir os propósitos de Deus, que era pagar o preço pelos nossos pecados. E parece que muita gente se esqueceu do chamado que lhe foi dado. Muita gente se esquece daquilo que Deus colocou na sua mente, na sua cabeça, no seu chamado. Olha o tanto de escândalos que nós estamos tendo nas nossas igrejas hoje em dia. Envergonhando o nome de Deus como manchetes nos jornais. No livro de Lucas, no capítulo 17, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar, como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Em outra versão, nós lemos assim: é impossível que não venham tropeços, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Os escândalos que estão vindo hoje nas igrejas, a liderança que vem escandalizando e fazendo os seus membros das igrejas se desviarem, tropeçarem, se escandalizarem. Às vezes se desviarem do caminho de Jesus, porque tem algumas pessoas que quando acontece um escândalo, quando acontece um problema, eles deixam aquela igreja, vão para outra igreja e não deixam a Jesus. Mas tem alguns que se desviam do caminho da fé. Essas pessoas precisam entender que o caminho deles é o inferno, é a morte. É a morte eterna. E eles precisam se arrepender e se tornar santos. Voltar, sabe, ao primeiro amor, voltar ao chamado, voltar ao tempo em que eles foram chamados para o serviço e o propósito de Deus. E entender que se eles não se arrependerem daquilo que eles estão fazendo, eles vão caminhar a passos largos para o inferno. Que essa palavra hoje venha nos chamar a atenção, que essa palavra hoje venha nos mostrar a necessidade de sermos santos, de nos santificar, de permitir que o Espírito Santo nos separe para a obra de Deus. Em nome de Jesus. Que ela venha servir como um alerta, para que a gente acorde, enxergue. Não adianta nós ficarmos falando que Jesus está voltando, que o tempo está próximo. Nós precisamos entender que nós temos que nos preparar, nos santificando cada vez mais, para que Jesus volte para nós, porque hoje
Se você morrer, Jesus voltou para você. Entenda isso. E você está preparado para a volta de Jesus? Você é santo como ele é santo? Porque, como nós já dissemos aqui, se não tivermos santidade, nós não veremos ao Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder, quiser, achar que deve, assine o nosso canal. Faça com que essa palavra chegue a muitas outras pessoas. Seja um missionário de Deus, pegue o link dessa palavra e mande para os seus contatos, poste nas suas redes sociais, faça essa palavra chegar a alguns líderes que precisam acordar e entender o chamado que foi feito para eles, para o propósito para o qual eles foram chamados. Em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, trazendo santidade sobre a sua vida, fazendo com que você seja uma bênção aonde quer que você vá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.